Na semana passada sobre os livros históricos, né? E os livros ligados a, especialmente a sintonia teológica com Deuteronômio, e mencionou o tipo de enfoque que a gente tem, né, com a história de Israel, o tipo de enfoque que a gente tem em 1º e 2º Samuel, né, 1º e 2º Reis, vendo a questão da aliança e entendendo a questão que isso tem com que se desenvolve a questão da aliança davídica. A gente viu a situação de Israel no meio do pessoal, a gente mencionou isso mesmo, tem me ajuda porque eu dou 30 palestras na semana, daqui a pouco eu começo a babar e falar em línguas, rolar no chão, e a gente não sabe direito o que está acontecendo. A gente mencionou tudo isso, né? A sua história, não? Não, na verdade a gente não chegou a falar sobre essa questão da aliança, não. Não, a gente foi. Foi em Canaã? Tá. Então peraí. Ele estava falando dos povos, né? Dos povos explicando ali o porquê da rivalidade de filisteus. Então vamos mandar um pouco para trás, ou um pouco para frente, porque eu estou dependendo da organização aqui. Eu pensei que tivesse já entrado nisso. A questão dos povos, né? Que havia, e aí a gente então entrar exatamente nessa questão da monarquia em Israel depois disso. Né? Então o que acontece? Ambientado esse cenário que a gente vê em Josué, Juízes, da relação de Israel na oposição com os vizinhos cananitas e na sua principal oposição em relação aos filisteus, a gente vai ter os livros que vão focalizar principalmente a discussão sobre a monarquia em Israel, inicialmente olhando os 2 livros de Samuel e os 2 livros de Reis, que são livros que têm um tipo de enfoque teológico semelhante, né, que os mais críticos vão chamar de livros deuteronomistas, independentemente disso ser plausível ou não, a teologia, o enfoque do livro é bastante próximo das ênfases que a gente vai encontrar em Deuteronômio. E aí o que você vai encontrar nesses livros? Você vai encontrar algumas ênfases interessantes que são a ênfase de um lugar central de adoração e da centralização do reino. Você vai encontrar a ênfase acentuada no monoteísmo em oposição ao paganismo que segue essa sequência de Josué e com o próprio Deuteronômio, mas assim uma coisa mais acentuada, né, de ruptura mesmo. E você vai ter essa questão, o Deuteronômio é organizado em torno da aliança mosaica e toda a relação do povo de Israel com esse enfoque que o Deuteronômio vai apresentar em termos da questão da aliança, né? Essa aliança que envolve a aliança que Deus tem com Israel, que é a aliança do Sinai, a aliança abraâmica, tem a ver com terra, descendência, e bênção sobre o povo. A aliança do Sinai não, a aliança do Sinai ela apresenta a ideia de que o povo clama, Deus liberta, e como Deus liberta, ele tem um tratado do tipo hitita, suzerano vassalo, em que o povo se coloca na responsabilidade de ser fiel ao Senhor, e a referência número 1 disso é a questão da idolatria. Então, quando você tem a transição, né, de Juízes para o livro de Samuel é o último juiz, Samuel é um profeta, Samuel de certa forma tem até o governo da nação debaixo do seu poder. Você vai ver que ele tem mais poder do que Saul, por exemplo, né? A primeira parte, o primeiro livro de Samuel, ele vai focalizar de maneira clara como o povo mantém essa relação de distanciamento de Deus pela influência cananita, como esse povo, ironicamente, vai pedir um rei
chega a ser ridículo isso, né? Por quê? Porque esse povo acabou, faz tanto tempo assim, de ser escravo de um sistema em que havia o rei, que era o rei do Egito. Esse povo conhece o sistema, como é que os reis dominam as nações. E porque os outros povos têm rei, eles querem também. Eles vão pedir, né, a textos que focalizam um pouco mais a controvérsia contra a monarquia, outros que, num certo sentido, a legitimam. E então eles batem de frente, reclamam, e aí Samuel, que é o último juiz, que está nessa época de transição, fica muito aborrecido, e Deus diz, olha, não se importe, eles estão rejeitando a mim. E aí então se instaura a monarquia, mas Deus lhes dá um rei conforme o seu coração, que é um rei conforme a expectativa que eles têm de um rei de acordo com as nações. Saul é grandão, é alto, parece prometer alguma coisa, mas ele não tem caráter, ele tem vários pontos críticos que são apresentados no texto. O pessoal excessivamente crítico vai dizer que os livros foram escritos para a casa de Davi, então eles falam mal de Saul. Bom, independentemente de qualquer coisa, você não pode ver Machado de Assis pelos olhos do Carlos Drummond de Andrade, né? Então o texto ele tem uma razão de ser, e você primeiro lê o texto, depois você bate no texto. Isso não é simpático, inclusive, antes de entender a lógica interna do texto, ter uma postura de ruptura e distanciamento. Portanto, o que a gente vai ver é que a gente vai encontrar uma realidade de Israel que é problemática. Problemática em que sentido? Primeiro, que a nação não conseguiu se estabelecer na terra com força suficiente para vencer os cananeus. Eles estão nessa situação de conflito constante. Eles não têm força para vencer os filisteus, porque os filisteus são tecnologicamente superiores, dominam a tecnologia do ferro. Eles são vindos das ilhas do mar Mediterrâneo, eles são indo-europeus, eles vêm de Creta, eles vêm de outros lugares semelhantes. Então, toda hora você vê eles sofrendo na mão dos filisteus. Terceiro, esse povo é unido. As tribos ficam cada um no seu canto. Eles têm as tribos separadas sem unidade suficiente. E Juízes vai reforçar muito isso, mas só quando tem um inimigo comum que existe uma certa unidade, então a coisa está bastante fragilizada. Nesse momento, o livro de Samuel vai mostrar esse caos, vai mostrar o juízo de Deus sobre o sacerdócio corrupto, que é da família de Eli, vai mostrar o juízo de Deus sobre um povo que não se orienta direito, e um juízo que cai sobre o reinado, que representa uma ruptura, uma rebeldia e um distanciamento de Deus. E aí vai surgir a ideia, é claro, de Deus trazer a redenção dentro da monarquia rebelde. Então, assim, em vez de Deus acabar com a monarquia, destruir, ele resolve agir por meio dessa instituição rebelde. Na mesma lógica em que, por exemplo, Deus condena a cidade e depois Deus vai fundar a sua santa cidade. Aquela ideia do resgate daquilo que está perdido na dimensão em que se encontra. Por isso Davi vai ter um papel extremamente importante e valioso, que vai ter um impacto para a gente entender. Davi é o primeiro rei que vai conseguir uma relativa unidade nacional. Antes de Davi, não existe. Vocês podem olhar, quando vocês leem a história do 1 Samuel 15, e vocês veem o episódio dos Amalequitas, que o Saul não acabou com os Amalequitas, com Agag, e ele vem dizendo que o pessoal trouxe os animais para se oferecerem em sacrifício e tal. E aí ele perde o reino. Deus fala com Samuel, e ele não tem reino. Ele volta. O que ele faz? Faz um negócio muito interessante. Ele diz para o Samuel: por favor, volta e me honre perante os anciãos de Israel. Isso mostra para a gente que, apesar do Saul ser rei, ele não tem força suficiente política perante as demais tribos.
Então a gente vê essa instabilidade, essa liderança frágil, e quem vai conseguir pelo menos uma relativa unidade durante um bom tempo vai ser Davi, com essa unidade nacional. O reinado dele calcula-se entre 1010 a 970 a.C. Depois, quando Davi foi prisioneiro dos filisteus e ele foi espião, trabalhava lá no departamento de espionagem internacional, ele ficou, conforme 1 Samuel 21 e 1 Samuel 27, numa ocasião ficou 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Ele seguramente, a partir daí, se apropriou da tecnologia do ferro, que não é existente na região. Davi vai ser o rei que vai pela primeira vez derrotar os inimigos invencíveis, que são os filisteus, vai trazer para Israel a tecnologia do ferro. Você vê que Davi não pode construir o templo, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Esse é um outro cuidado do texto, aquela mesma lógica que a gente mencionou de, ainda que seja impossível viver sem batalhas e guerra por causa da sobrevivência, não associar diretamente a conquista brutal ao Deus de Israel. Então ele não pode misturar isso com o sagrado, ele não pode pôr a mão no templo. Então, nesse sentido, ele traz a tecnologia do ferro e vai fazer um negócio muito interessante, porque um dos problemas sérios é onde é que a gente estabelece o epicentro de unidade do reino de Israel. Como Davi é do sul, sua família é de Belém, se ele mantém o reino onde começou, que era em Hebrom, onde ele vai reinar por cerca de 7 anos, Davi seguramente teria problema com o reino do norte, especialmente com tribos fortes como Efraim e Manassés. Se ele faz a coisa do norte, o pessoal do sul vai julgar ele um traidor. Então Davi vai fazer uma coisa muito interessante, ele vai conquistar uma cidade importante, que é uma cidade dos Jebuseus. As ruínas dessa cidade antiga, elas estão bastante escavadas hoje, é um negócio muito interessante de ver em Israel. Inclusive existe um lugar certinho lá, onde tem uma passagem assim, que é mais ou menos um cano desse tamanho, que vem lá de baixo, onde estava a fonte de água, que alguns imaginam que é por ali que o Joabe e os homens dele subiram. Então é muito interessante, essa é a parte da cidade que tem pelo menos 3.000 anos de existência. E Davi então vai conquistar Jerusalém. Jerusalém é importante, uma cidade que tem fonte de água, uma cidade elevada, alta, protegida, uma cidade que está no centro de Israel, então ela tem uma importância fundamental. E Davi conquistando, ele não está vestindo a camisa de ninguém. Essa é uma referência nova. Então, estrategicamente, ele faz isso, e a teologia dessa literatura, tanto do Deuteronômio como das outras que acompanham, elas vão focalizar muito essa questão da importância da unidade do povo, a unidade litúrgica. Está aí a ideia da construção do templo. A gente sabe que vai ter caso de templos, vamos dizer, paralelos, concorrentes, santuários que vão ser feitos através das ocasiões distintas aí. Davi então trabalha nessa direção. E aí, o que acontece? Como Davi vai pegar uma época muito boa, porque os hititas e os egípcios baixaram a bola, e não tem nenhuma grande potência internacional invadindo a região, ele pega uma época tranquila, fica poderoso militarmente e conquista os inimigos em volta, ampliando o território de Israel. Então Davi vai dominar os edomitas do sul, na Transjordânia os moabitas, do lado do Jordão no centro, os amonitas, os arameus, os sírios. Vai ampliar o território aí cerca de 5 ou 6 vezes o que Israel é hoje. O território de Davi, Salomão, chega onde hoje é o Iraque. Tão grande que é. Com isso, ele vai dar início a uma era de paz, que Salomão vai herdar, e a sociedade de Israel vai ficando uma sociedade mais urbana, mais gente vem morar em Jerusalém, fica uma cidade cada vez mais afastada dessa vida primitiva antiga que era nômade, e claro, agora mais militarizada.
Então, quando a gente lê a transição, né, primeiro Reis, para o primeiro Samuel, focaliza o fim de Juízes, a época de Samuel, a derrocada de Saul. E segundo Samuel vai dar toda a atenção específica ao que acontece com Davi. Aqui vocês podem ver, né, já mostrei para vocês, o que possivelmente é o Palácio de Davi. Achado e descoberto só em 2005. Tudo que você estudou antes disso tem que ser refeito. Porque eles acharam a parte antiga da cidade, realmente antiga. E tem uma muralha de contenção. Em cima dessa muralha tem essa construção gigantesca, que não pode ser uma casa comum. Aliás, a arqueóloga que achou, ela falou, se tinha um palácio aqui, só pode estar lá. E procurou e achou. Então não acharam o RG do Davi, o passaporte dele não estava aí. Não acharam nada escrito. Mas a chance grande de ser pelo menos a fortaleza de um rei de 3.000 anos atrás em Jerusalém, de Davi é muito grande. A única construção possivelmente salomônica que tem em Jerusalém, perto daí, só foi escavada e colocada à disposição em 2009. Então, só para vocês terem. Aliás, ano passado, no final do ano passado, eles acharam um outro palácio grande, da mesma época, um pouquinho mais distante de Jerusalém, num lugar chamado Beit Caiafa. Tá? Esse aí, já querendo fazer inveja para vocês e propaganda, a gente vai visitar na viagem do seminário em dezembro. Amém? A bolsa, a gente pode botar o que você quiser na bolsa, levar. A gente disponibiliza, a companhia aérea que não tem problema. Então, o que acontece? Do ponto de vista lógico, nós vamos ter a grande questão que vai aparecer aí. Nós começamos no Antigo Testamento com um enfoque, primeiro na aliança que Deus faz com Abraão, depois a aliança que Deus vai fazer com Moisés, que vai pautar tudo isso. E aí nós vamos ter na vida de Davi uma realidade totalmente diferente. É uma outra aliança que vai surgir entre Deus e Davi. E a história narrada sobre Davi, ela chama atenção porque ela mantém aquela coerência de que as coisas acontecem não pela força e pelo poder humano. Então, qual é o problema de Saul? Parece promissor, mas não é. Davi é café com leite. Davi, o pai dele, tem um monte de filho. Chega na hora lá, o Jessé recebe a orientação, vai falar para o pai, acabou todo mundo. Não, acabou, não tem mais ninguém. Como não tem mais ninguém? Ah, não, peraí, tem mais um. Meu pai não lembra dele. Aí ele vem, ele não é muito considerado grande coisa nem na família, né? Ele vai levar queijo lá para os irmãos da guerra, assim, essa é a prova que ele era mineiro, né? Ele vai levar queijo para os irmãos, chega lá, os irmãos ficam bravos, ninguém dá, tem muita expectativa dele, né? Ele é desprezado pelo gigante Golias. Aliás, um retrasado acharam pela primeira vez um nome Golias em Ostra, na região dos filisteus. Agora, não tem nem 24 meses. Aí eles então tem um confronto, Davi se torna vencedor, ele vai crescendo e o texto enfatiza como é que Deus não vê pela aparência, não vê aquilo que os homens estão achando que é sinal de poder e de vitória. Então Davi fala para Deus que ele está querendo construir uma casa para Deus. Deus, eu vou fazer uma casa para você. E aí Deus diz, escuta, mas eu não estou precisando de casa, meu problema não é exatamente a habitação. Então os céus são os limites da minha habitação e tal, e você não precisa se preocupar com isso. Em vez de você me dar uma casa, eu vou dar uma casa para você. Então Deus vai dizer a Davi que ele vai fazer uma aliança com ele. Essa aliança é uma aliança não semelhante à mosaica, que é bilateral,
que exige fidelidade da segunda parte, mas é uma aliança em que Deus não pede absolutamente nada da parte dele. Ele apenas diz para ele que ele vai ser rei e que o seu reinado lhe dará uma dinastia, uma casa, e vai garantir para ele isso, que não haveria de faltar descendente no trono de Davi. Então, é um aspecto extremamente relevante que vai coordenar uma do Testamento. Porque lembra, a gente já falou pelo menos duas ideias extremamente valiosas, é reino e domínio e galeão. Que esse reino vai surgir como um resgate de um Israel rebelde, onde Deus vai restabelecer o seu domínio por meio de um rei submisso a ele. A ideia é que o rei Davídico, e todo o salmo é lido nessa base, né? Todo rei Davídico, ele está debaixo do domínio, do ensino, da direção de Javé, e ele deve ser uma espécie de corregente para representar Javé. E aí vai surgir um negócio muito interessante, que eu acho que dá para sentir isso quando você lê o Salmo 2, que dá uma olhadinha no Salmo 2, que é muito essa cara dessa teologia mais essencialmente davídica. 12? Não, 2. O que nós temos aí? Vamos lá, começando no primeiro versículo. Só 6 pessoas de cada vez, senão a gente não... Porque as nações se amontinam e os povos planejam. Então, por que as nações se amontinam? Os povos conspiram ou tramam em vão contra o quê? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, o Senhor é Javé. Quem é o seu ungido? É o rei de Israel. É o rei Davi, ou talvez o rei Davídico, um rei descendente de Davi. Então, as nações estão o quê? Estão conspirando, estão brigando contra o Senhor. O que as nações estão querendo fazer? O que diz o texto na sequência? Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. As nações estão submissas ao poderio de Davi e de Javé. Elas estão querendo quebrar as correntes, querendo se libertar disso, querendo ter um domínio autônomo. E aí o que acontece quando eles tentam fazer isso? Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa. O Senhor cai na gargalhada, mas esses caras vão peitar a mim? Eles são malucos? Que a Bíblia é diferente do que a nossa religião evangélica, ela é muito engraçada, ela é cheia de humor, de ponta a ponta, sem ler e entender. Se for ler no original, é mais engraçado ainda. Então, o Senhor cai na gargalhada e fala: esses caras são malucos, o que eles estão querendo? Eles têm essa coragem, né? O Senhor então zomba, caçoa, e deles o quê? Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, o meu santo monte. Está vendo? Possivelmente, esse estabelecer o meu rei em Sião, Sião é um nome poético de Jerusalém, no meu santo monte, talvez seja uma referência ao momento de coroação do rei Davídico. Porque como é que o salmo aparece? É possível que ele tenha sido escrito para a coroação do rei, possivelmente o rei Davídico, e que as nações deveriam entender que ele deveria reinar e eles deveriam se submeter, em vez de eles quererem ter domínio e uma certa independência baseada nos seus deuses e no seu poder. E aí? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança. Olha que coisa maluca isso, né? Isso, Hebreus vai fazer a aplicação direta com Cristo. Mas quando o rei é coroado, é dito, né? Proclamarei o decreto do Senhor, tu és meu filho. Quem é filho de quem? O rei é filho de Javé. Deus diz para o rei: tu és meu filho. Por que ele diz isso?
Porque no mundo antigo, todo rei e reina em nome de uma divindade. E é considerado, quem que é o filho, quem que é o faraó? Ele é o filho de Ra. O rei pode reinar porque ele não é exatamente humano, ele é meio divino, ele tem as bases diferentes, ele é outra coisa. Então, eu digo para o rei de Israel, tu és meu filho, que quer dizer, tu és semelhante a mim, tens a prerrogativa de poder, eu hoje te gerei, no sentido, eu hoje te coloquei nessa situação, por isso que isso vai ser usado na ponte diretamente com Jesus pelo Novo Testamento com Hebreus. E aí pede o que daria as nações por herança. Por quê? Porque a ideia é essa, as nações, elas não poderão caminhar sozinhas, elas vão ter que se submeter ao rei, que em Israel como é que funciona o negócio? O Israel está aqui, ele se torna escravo das nações. Na sua desobediência sofre mais. Quando Israel for fiel, inverte as nações, porque as nações virão a Deus, não canta? E os povos virão a Sião, apedeço da lei, toda a justiça, governará leão de Judá. Aí a galera do fogo cai, fecha o olho, chupa o dente, levanta. Então, mas a ideia é essa coisa. Quando vai voltar, as nações, e acontece o que acontece? Olha para a realidade do mundo todo, nações que tinham seus caminhos e eles vão, por qualquer caminho que você quiser, buscar a fonte da direção da vida naquilo que saiu de Sião. Né? Às vezes eu estou em Jerusalém, né? E você está lá conversando com judeus que não acreditam em nada, fechados assim, né? E aí está aquele grupo da Coreia, outro da Itália, outro dos Estados Unidos, outro da Etiópia, outro da Nigéria, outro do Brasil, outro do México e tal. Aí você dá um pouquinho e fala, manjando aquilo que a Torá diz, que mitzvah Torá do Bar Hashem do Shemaim, que disseram sair a lei, a palavra sobre Jerusalém, que os povos virão assim, dá uma olhadinha aí, você acha interessante, né? Você acha que ele que Isaías escreveu, talvez tenha alguma coisa a ver. Aí o cara realmente dá uma travada, assim, precisa reinicializar o arquivo, né? Porque é muito demais o negócio. Né? Então, nesse sentido, as nações vêm e elas são pedidas como herança. Né? E aí como é que termina? E os confins da terra vão dar propriedade. Isso. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás com um vaso de barro. É a ideia do domínio com força contra tudo aquilo que se opõe ao reinado de Deus.